Olá, bora estudar sobre mais uma obra do PAS 2? Eu sou o professor Leonardo e hoje falaremos um pouco da obra audiovisual Arte e Matemática, Música nas Esferas, obrigatória para você que fará as provas de ingresso na Universidade de Brasília. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal para ficar por dentro das novas publicações que acontecem sempre por aqui. Vamos lá? Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre o título desta obra, Música nas Esferas. Para a gente entender isso, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito de música nas esferas. Então, pessoal, essa ideia da música nas esferas, ela permeou vários séculos a cabeça de cientistas e músicos, inclusive com Kepler, que deu rumo à astronomia moderna com seu estudo da harmonia das esferas. Ainda hoje, é uma ideia que fascina músicos e cientistas, né? Essa ideia da música nas esferas é de que o cosmo e a música possam ser interligados e explicados pela matemática e pela física, e que possam haver equivalências entre matemática e música. Considerando que a música das esferas seja tonal, talvez a gente possa considerar a música atonal, a música aleatória, assim como tantos gêneros que ainda não conhecemos e que ainda não conseguimos desvendar as escalas, como a música do caos. Talvez somente com alguma compreensão do caos e do desconhecido é que a gente possa apreciar mais essas incômodas dissonâncias musicais e a aparente falta de ordem de certas músicas atuais e também de algumas músicas do século XX. Feito isso, seguimos aqui, já temos uma imagem de um frame desse vídeo que está disponível aqui no YouTube, no canal da TV Escola, com a imagem do professor Luiz Barco, da USP. É importante também a gente ressaltar que esse é o episódio 7 da série Arte e Matemática. A série completa se encontra no canal da TV Escola e é bem interessante. Uma outra informação importante é que nós incentivamos que você assista o vídeo na íntegra para compreender mais sobre o assunto. Faremos aqui apenas um breve relato sobre o que diz o vídeo e sobre os principais pontos discutidos no decorrer dessa obra audiovisual. Nessa série, então, é proposto os conceitos das artes com junções matemáticas, exaltando como ambos são importantes. Aqui logo no comecinho, o professor Luiz Barco vai explicar que a matemática, tanto a matemática pura quanto a matemática aplicada, ela apresenta conceitos difíceis de se separar. Um exemplo claro seria a geometria, que até Pitágoras era considerada puramente aplicada, utilizada para medir, para desenhar e para construir. A partir de Pitágoras, e especialmente com Euclides, a matemática começou a ser desenvolvida por si só, construindo um arcabouço intelectual próprio. Analogamente, as artes também podem ser consideradas em termos de pureza e aplicação. Enquanto cinema e teatro são predominantemente representativos, né, no meio artístico, mesmo quando as obras são abstratas, vai sempre ter ali uma representação subjacente. Na música, a distinção é mais sutil. Por exemplo, o professor vai citar a Primavera de Vivaldi, não representa literalmente a estação, mas vai evocar sentimentos associados a ela, ou seja, a essa estação. Então ele vai continuar falando e durante o vídeo a gente vai perceber que existem diversas imagens de bandas, de orquestras sinfônicas e também de alguns cantores populares, instrumentistas, percussionistas, que é bem interessante. E aí o professor ele vai continuar explicando que as notas musicais elas são variações de frequência de oscilação e possuem características como curtas ou longas, graves ou agudas, fortes ou fracas. E desde os tempos remotos, os povos organizaram suas criações musicais com base nesses conhecimentos, sempre utilizando intervalos e padrões de som reconhecidos pelo ouvido humano. O espaço sonoro, segundo o professor, ele foi fracionado em notas musicais, como um intervalo de uma oitava, que estabelece uma sequência de tons equivalentes, criando assim uma estrutura fundamental na música. A gente tem aqui outras imagens que vão aparecer aqui durante este vídeo, que são bem interessantes. A gente percebe que algumas vão trazer essa questão das ondas
sonoras, né? A gente também tem outros professores da USP que vão falar sobre o assunto. Aqui a gente está vendo a imagem de mais um deles. E, seguindo no vídeo, eles vão dizer que em diversos lugares do mundo, as tradições musicais milenares, elas ainda são preservadas, cada uma com suas peculiaridades e sistemas de organização sonora. A China, a Indonésia, a África e até mesmo as Américas, elas apresentam diferentes abordagens para a música, desde a divisão da oitava em 5 tons, como na música oriental, até a complexidade das 24 divisões desiguais utilizadas pelos árabes. Então a gente vai perceber essa questão de como essas diferenças aparecem na música de maneira global. Na Índia, surgem disputas sobre o número de divisões da oitava. Eles vão falar isso no documentário, sendo 22 no norte e 28 no sul. Até que um mestre musical reconcilia essa questão, no caso lá na Índia. A música clássica indiana, com suas 10 escalas básicas e 64 subdivisões, é um sistema matemático complexo que permite improvisações baseadas em equações numéricas. Então aqui a gente já percebe que a música ela vai beber muito na fonte da matemática. Temos mais algumas imagens aqui que são interessantes, tiradas deste vídeo. E ele vai continuar explicando que o ritmo indiano, por exemplo, ele é marcado pela manipulação de ciclos numéricos, resultando em combinações sofisticadas. A música, então, assim, ela vai refletir uma representação matemática do cosmos e uma conexão íntima com a pulsação fundamental da natureza. Aí ele já vai passar para a Europa e vai falar que lá na Europa, o período tonal da música, que foi iniciado pelo Bach, trouxe consigo o desenvolvimento do temperamento musical que permitia a transposição de melodias para diferentes tonalidades. Esse sistema de temperamento, segundo os nossos especialistas aqui que vão falar nesse vídeo, baseado em uma escala logarítmica, proporcionou uma vasta gama de possibilidades emocionais na música ocidental. E, além disso, a relação entre música e matemática remonta aos estudos de Pitágoras, que explorou as relações numéricas das notas musicais. Você já deve ter ouvido falar dele aí durante suas aulas no ensino médio. Bom, desse modo, a música, então, ela vai se tornar uma busca pela perfeição, que vai estar refletindo a harmonia matemática da natureza. Então, por meio da análise matemática, segundo os nossos especialistas aqui em matemática e também em música, percebe-se que a precisão numérica por trás das escolhas musicais e dos ritmos vai indicar a busca por essa perfeição. Então, a música transcende a simples expressão artística, tornando-se uma linguagem universal que conecta o homem ao divino e à essência da natureza. E aí agora a gente vai ver aqui alguns pontos que são cobrados, né? No caso, não os que são cobrados, perdão, os principais assuntos abordados e, por fim, a gente vai ver os pontos que podem ser cobrados na sua prova do PAS. Então aqui separei algumas questões importantes desse vídeo. A primeira delas, discussão sobre a importância da combinação de elementos sonoros na transmissão de conceitos matemáticos e artísticos. Isso está contido neste vídeo. Depois, a exploração das relações entre música e matemática, especialmente no contexto das proporções e padrões. E, por último, exploração de como a compreensão matemática das proporções e simetrias pode influenciar a percepção estética na arte e na música. Lembrando que a gente está falando dessa interseção, desse ponto que vai unir a música, que é uma linguagem artística, com a matemática. Então a gente está falando de uma prova do PAS, por exemplo, que está focada na interdisciplinaridade. Ou seja, a gente vai beber dessas duas fontes e as questões que vocês vão ver, que vão estar lá na sua prova no dia, provavelmente vão estar falando sobre esses dois assuntos. Beleza? Aí agora, aqui mais no finalzinho, a gente vai ver como essa obra pode ser cobrada no PAS 2 da Universidade de Brasília. Separei aqui algumas outras imagens que vocês podem ver. Aqui a gente está vendo esse músico tocando o instrumento. Temos também mais algumas outras explicações científicas, outras explicações matemáticas no decorrer do vídeo, por isso é importante que você
assista na íntegra. E essa questão também da escala temperada, que vai ser muito bem explicado lá no vídeo. E aqui, finalmente, a gente tem como essa obra pode cair no PAS 2 da Universidade de Brasília. Primeiro, itens sobre os elementos composicionais da música, né? Então, como a gente está falando de música e matemática, a gente deve pensar nos itens composicionais da música. E quais são esses elementos, professor? Bom, os principais são melodia, ritmo e harmonia. Mas existe também o timbre, a textura, a forma, mas eu creio que provavelmente você já teve contato com esses elementos aí durante as suas aulas no ensino médio. E caso não tenha tido contato, pesquise um pouquinho sobre os elementos composicionais da música. Isso vai te ajudar a resolver os itens lá na prova do PAS. Depois, a gente tem itens sobre as funções trigonométricas, representando-as gráfica e algebricamente, aplicando funções trigonométricas em fenômenos periódicos reais, como ondas sonoras. Aqui a gente entra bastante na matemática. Eu não sou um professor de matemática, mas eu creio que a partir da interpretação da matriz do PAS, sim, a gente pode ter questões relacionadas a, né, itens relacionados a esse tema, né, trigonometria, funções e relacionados também a essa questão das ondas sonoras. Depois, itens que relacionem frações, razões e proporções, ou seja, tem uma grande possibilidade dessa obra vir mais voltada para a matemática. Não descartando, né, essa parte artística também, mas é mais provável que ela venha mesmo com questões matemáticas. Então é bom revisar esses conteúdos que você provavelmente já está estudando aí durante esse ano. Se não estiver, temos aulas aqui no YouTube sobre esse tema, diversos, com professores muito bons. Tem que buscar sempre a informação mais precisa, né? Não vai logo de cara, faz uma pesquisa mais profunda, né? Busque vídeos que realmente tenham relevância para que você possa aprender. Porque a gente vê que muitas vezes existem vídeos que vão só confundir ainda mais o que a gente já sabe. Então, essa questão de procurar fontes confiáveis, né, entender sobre esses assuntos que estão sendo falados, é muito importante para você ter sucesso na hora de resolver a sua prova do PAS. Bom, falamos aqui um pouco sobre este documentário. A gente vai finalizando por aqui essa análise do vídeo Música nas Esferas, da série Arte e Matemática da TV Cultura em parceria com a TV Escola. Eu espero que tenha aproveitado o nosso conteúdo. O nosso conteúdo vai estar disponível aqui para vocês e não deixem de conferir as diversas análises que temos aqui no nosso canal Literatos Capital. Eu te espero aqui na próxima análise. Até mais e um abraço.